Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje vamos falar de circunferência. Temos a figura aqui, ó, circunferência. A circunferência tem o ponto central, que é a origem, tá? A distância de O até P, a mesma de O até B, de O até C. Aqui a circunferência a gente traça com compasso. Centro o compasso de O até P e traça a circunferência. A circunferência é a linha. Então os pontos A, P, B, C, D, E, F e G pertencem à circunferência. O, aqui é a origem, a distância de O até P é o raio da circunferência, que tem a mesma distância. O raio pode ser OP, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OA. Então, circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão a distância constante de um ponto fixo. Justamente o ponto fixo é o O, a distância de O a qualquer ponto aqui é o raio da circunferência. O ponto fixo é o centro, a distância constante é o raio. Eu tenho ainda o que? A corda e o diâmetro. Corda, se eu ligar um ponto A ao ponto B, eu tenho uma corda. Se essa corda passar no centro, é o diâmetro. Diâmetro é a corda que passa no centro da circunferência, que é o centro. No centro, a qualquer ponto, é o raio. Note que o diâmetro é a corda que passa no centro e a medida do diâmetro é o dobro do raio. Porque o raio daqui para aqui é um raio, daqui para aqui é outro raio. CD é o diâmetro que tem a medida, o dobro do raio. E então a medida do diâmetro é o dobro do raio. Observe a figura. Circunferência. Circunferência é só a linha. Então tem um círculo. Circunferência é só a linha. O conjunto de pontos, aqui eu tenho um conjunto de pontos dentro da circunferência. Então a circunferência e os pontos internos, eu tenho o círculo. Então, circunferência é só a linha, e a linha, que é a circunferência, mais os pontos internos, mais tudo que está aqui dentro, forma o círculo. Então, círculo é a união de circunferência com o conjunto dos pontos internos. Então, observando, eu tenho aqui, observe a figura e responda. Eu tenho essa figura. Eu tenho a origem, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o raio aqui que é 1,5 centímetro. Quanto mede o segmento OA? OA mede 1,5 centímetro. Quanto mede o segmento OB? A medida de OB é a mesma de OA, 1,5 centímetro. Quanto mede o segmento OC? OC é igual ao OB, que é igual a é o raio, 1,5. Os pontos A, B e C distam 1,5 de um ponto, sim. Os pontos A, B e C distam 1,5 centímetro de que ponto? Do ponto O. Né? Os pontos A e B pertencem a uma circunferência? Sim, pertence à circunferência. Está em cima da linha. Qual é o centro? O centro da circunferência é o ponto O. Quanto mede o raio? 1,5 centímetro, que é a medida de O até A, que é a mesma de O até B, de O até C. O que é circunferência? Observe a figura e responda. Olhe bem, circunferência é a linha, ó, curva fechada. É só a linha. Quais são os pontos internos à circunferência? Interno é o que está o C, o O e o B. Quais os pontos que pertencem à circunferência? O A, o S e o R, ó, que está em cima da linha. Pertence à circunferência, são os pontos que estão em cima da linha. A, S, R. E
A circunferência passa por quais? A circunferência passa por quais pontos? A, S, R. Os pontos externos, os pontos internos e os pontos em cima da linha. A origem pertence à circunferência. Agora, se uma circunferência tem centro O e raio 2 centímetros, diga se são internos ou externos à circunferência. Um ponto X que tem 1,5 é interno, né? Está menor que o raio. Interno. Um ponto Y que dista 2 centímetros pertence. Está em cima da linha, que é igual ao raio, ó, 2 e 2. Um ponto Z que dista 2,5 da origem. Está externo, está fora. Externo. Só pertence à circunferência, que é se o ponto estiver na mesma distância do raio, né? Agora, observe a figura. Essa aqui. Quais segmentos são raios? São raios OA, OB e OC, né? OA, OB e OC. O segmento CD é uma corda? Sim. Por que é uma corda? Porque ó, um ponto a outro, ó, é um segmento que une de um ponto a outro. Qual do segmento é diâmetro? Diâmetro é AC, que é uma corda e passa na origem. A corda que passa na origem é o diâmetro. Então é CD ou A, ou CD não, AC ou CA. Observe a figura e responda. Quais dos segmentos são cordas? Cordas. AB é uma corda. EF é uma corda. CD não deixa de ser uma corda, né? Agora é uma corda que passa na origem. Quais das cordas passam pelo centro da circunferência? CD. E é chamada de diâmetro. Diâmetro é a corda que passa no centro. Quanto mede uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro? 6 é isso aqui tudo, então é 3 e 3. Diâmetro é o dobro do raio, então o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, 6 dividido por 2 dá 3 centímetros. Diâmetro é o dobro do raio. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência? Se o raio é 2,5, o diâmetro é o dobro. 2 vezes 2,5, 5 centímetros. Observe a figura. Observe a figura. E use verdadeiro ou falso. OA é diâmetro? Não. OA é raio. OB é raio? OB é raio, sim. O até B é. BC é diâmetro? Falso. BC é só a corda. BC é corda? Verdadeiro. BD é diâmetro? BD é diâmetro, sim, é uma corda que passa no centro. Verdadeiro. BD é corda? Sim, é uma corda que passa no centro, que se chama diâmetro. Não deixa de ser corda. Agora, na figura ao lado, as retas x e y são tangentes internas comuns à circunferência C1 e C2. A reta x é perpendicular às raias. Reta x, ela é perpendicular aqui, ó o raio aqui. Toda reta tangente é perpendicular ao raio, no ponto de tangência, que é o ponto de tangência. É a outra aqui, ó. Aqui é perpendicular, forma um ângulo reto.
Reta perpendicular forma um ângulo reto com raio, ó. Aqui é o raio perpendicular. Então, a reta X perpendicular a quais raios? Então, raio OR e OS. Vou botar aí, OR e OS. É o R1, O2S, né? Agora, a reta Y é perpendicular a quais raios? A reta Y, essa daqui, ó, Y. Então aqui ó, é perpendicular aqui também, ó. A O1T e, cadê a outra? Aqui, ó, perpendicular aqui, ó, O2U. Perpendicular. Então responda agora. Responda se é maior, menor ou igual ao raio da circunferência. A distância de um centro a uma reta externa à circunferência. Então eu tenho uma circunferência, uma reta externa. A distância do centro à reta, ó, a distância é maior que o raio. A distância do centro a uma reta tangente. A distância do centro a uma reta tangente é igual ao raio. Então aqui distância igual a R. A distância do centro a uma reta secante. Uma reta secante aqui, ó. Ó, melhor. Ó, o raio, ó, a distância até aqui é menor que o raio. A distância é menor que o raio. Então, a distância maior que o raio é externa. A distância igual ao raio, tangente. A distância menor que o raio, secante. Secante é a reta que corta a circunferência em dois pontos, determinando na circunferência a corda. A reta é secante. Uma circunferência tem 5 centímetros de raio em relação à circunferência. Qual a posição de uma reta? 3 centímetros de centro. Posição de uma reta que dista 3 centímetros. Olha, a distância está menor que o raio. Distância menor que o raio. É uma secante. A distância está menor que o raio. Aqui, a posição de uma reta que dista 5 centímetros do centro. 5, a distância aqui é 5 e o raio é 5. Então a distância é igual ao raio. É uma tangente. É esse caso aqui. Esse caso aqui, a tangente, ó. A distância é igual ao raio. Agora, uma reta que dista 8 centímetros do centro. A distância está maior do que o raio, porque o raio é 5, a distância é 8. Então a distância está maior que o raio. É uma reta externa, né? É uma reta externa. É você traçar uma circunferência, a reta está longe. Então vamos lá. Próximo. Sendo D a distância de uma reta ao centro da circunferência de A e OE, D a posição de cada reta em relação à circunferência. Distância 5, reta 3. Distância menor que o raio. Distância menor que o raio. Então é uma secante. Distância 7 e raio 8. Distância menor que o raio de novo, né? Distância, aqui eu falei errado, distância aqui não é menor, distância aqui é maior que o raio, eu olhei errado. Distância maior que o raio, é externa, né? Aqui, distância 7, raio 8. Aqui que é distância menor que o raio. Aqui que é uma secante. Distância 2 e raio 1,5. Distância maior que o raio. Distância maior que o raio é externa. Distância 4 e raio 4. Distância igual ao raio. É uma tangente. Distância 5 e raio 2,5. Distância maior que o raio. A distância maior que um raio é uma externa. É uma reta externa. Distância 0 e raio 2. A distância 0. É o ponto aqui, ó. É a origem.
Se eu traçar uma reta aqui, ó. Eu tenho uma distância aqui, ó, 0. A distância igual a 0, ó, é uma secante. Corta 2 pontos do mesmo jeito. Passa no ponto. Sendo D a distância e R o centro da circunferência, determina as posições. É a mesma coisa. Aqui a distância é maior que o raio. Distância maior que o raio. Distância é 2, raio 1. Então é externa. Distância é 2, o raio é 5. Distância menor que o raio é uma secante. Distância 2, raio 2. Distância igual ao raio é uma tangente. Distância 7, raio 7. Distância igual ao raio é uma tangente. Aqui, distância 10 e raio 7. Distância maior que o raio. A distância maior que o raio é uma reta externa. Distância 3 e raio 7. Distância menor que o raio é uma secante. Então, distância maior que o raio é uma reta externa. Distância igual ao raio é uma reta tangente. E distância menor que o raio é uma reta secante. Isso é a relação entre circunferência e reta. Agora a gente vai ver a relação circunferência com circunferência. Aqui eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas circunferências, com raio 1 e com raio 2. Se a distância for menor que a diferença dos raios em módulo, aqui, ó, as circunferências são internas. Se a distância for igual à diferença, tangente interna. Vou chamar de tangente interna, aqui de interna. Se a distância for menor que a soma e maior que a diferença, aqui aí forma um triângulo, no caso, os raios, ó. Então aqui no caso é tangente, ou tangente o quê? Circunferência secante. Se a distância for igual à soma, tangente externa, TE. E se a distância for maior que a soma, é só externas, né? São separadas, né? E se tiver o mesmo centro, distância igual a 0, mesmo centro, a gente chama de mesmo centro aqui, a distância é 0. Mesmo centro, a distância é 0, distância é nula. Então elas são chamadas de concêntricas, mesmo centro, concêntricas, retas concêntricas, com o mesmo centro. Então vamos olhar. Responda se são secantes, concêntricas ou tangentes. Duas circunferências que têm 2 pontos comuns. Ela tem 2 pontos comuns. Tem 2 pontos comuns, são secantes. Tem um só ponto comum, tangente. Tem o mesmo centro, concêntricas, mesmo centro. Secante tem 2 pontos, tangente um ponto só, concêntrica o mesmo centro. Então aqui, determine a distância O1 ou 2. Essa distância aqui, O1 ou 2. Então, o raio 1 é 6, daqui para aqui é 6, daqui para aqui é 4. Então, 6 mais 4, distância 10. Eu tenho aqui R1 é 7, raio 1 7, raio 2 8, raio 3 10. Raio 1, ó, de 1 a 3, de 1 a 3 é 10, 3 é 10, né? 10 menos 7, 10 menos 7, O1, O3 é 10 menos 7, 3.
De O3 a O2, O3 a O2 é somando, né? É 10 e 8. (18). De O1 a O2 é somando, mesmo sentido. O1, esse centro. O1, O2. O1 é 7. E O2, 7 mais 8. 15. Então, sejam as conferências C1 e C2, duas conferências de raio 1, 2 e raio 2, 7, respectivamente, responda. Primeiro eu faço aqui. Eu vou fazer primeiro R1 com R2. R1 mais R2 é 2 e 7, 9. R1 menos R2 é em módulo, então é 5, né? 7 menos 2 é o maior menos o menor. Então, aí agora eu vou olhar. Letra A. A distância é 3. Então a distância é 3. A distância está menor que a soma e maior que a diferença. Então aqui é secante. Secante. Letra B. Letra B. A soma é 9, a subtração é 5. E o D, na letra B, é 5. A distância é 5. Então a distância está igual à diferença. R1 menos R2. Distância igual à diferença. Tangente interna. Então aqui tangente interna. Aqui secante. Letra C. Letra C, a distância é quanto? Da letra C, 8. Distância é 8. A soma é 9. E a subtração é 5. Então, continua. A distância é menor que a soma, que 8 é menor que 9. E é maior que a diferença. 8 é maior que 5. Então aqui é secante. Letra D. Letra D, eu tenho a distância é 9. A soma é 9. E a diferença é 5. Então eu tenho, letra D, a distância é igual à soma. Se a distância é igual à soma, eu tenho tangente externa. Tangente externa. Letra E. Tem letra E? Tem. A distância é igual a 11. A soma é 9. A subtração é 5. Então aqui eu tenho o quê? A distância é maior que a soma. Se a distância é maior que a soma, eu tenho só externa. É uma circunferência no lugar. Uma circunferência aqui e a outra cá. A distância é maior que a soma. Letra F. Letra F eu tenho que a distância é igual a 0. Se a distância é igual a 0, é concêntrica. Os raios coincidem. Vamos para o próximo. O próximo é a mesma coisa, viu? Eu tenho. Sejam C1 e C2 duas circunferências de raio 3, raio 1, 3, raio 2, 7, respectivamente, sendo a distância entre os centros de aposição de C1 e C2. Então, eu faço R1 mais R2
é 7 mais 3, 10. A diferença é o maior menos o menor, porque 7 menos 3, 4. Então, letra A distância é 15. Se a distância é 15, a distância está maior que a soma. Se a distância é maior que a soma, é exterior. Letra B. Letra B eu tenho. Letra B, distância é 10. A distância é 10. Letra B, a distância é 10. Então eu tenho que a distância é igual à soma. A distância é 10. A soma é 10, é 10 aqui, né? É. A distância é igual à soma. Então a distância é igual a R1 mais R2. Se a distância é igual à soma, tangente externa é uma agarrada na outra, né? Tangente externa. Letra C. A letra C eu tenho que a distância é 8. A distância é 8, a soma é 10 e a diferença é 4. Então eu tenho que a distância é igual à diferença. Eu estou na C. C, distância 8. A distância é menor, a distância 8 é menor que a soma e maior que a diferença. 8 é maior que 4. Então eu tenho, aqui eu tenho que secante. Secante. Letra D. Letra D. Não, letra D eu acabei de fazer. Letra D, a distância é 4, a soma R1 mais R2 é 10 e a diferença é 4, né? Então, distância igual a diferença. Se a distância é igual à diferença, eu tenho tangente interna. Tangente interna. Vamos para o outro. Letra E. A distância é 2, a soma é 10 e a diferença é 4. Então, a distância é menor que a soma, né? A distância 2 é menor que a soma. A distância é menor que a soma. Se a distância é menor que a soma, não é maior que a diferença, então é só menor que a soma. Se é só menor que a soma, elas são internas só. Internas. É uma dentro da outra, sem tocar. Letra E, acabou? Acabou. Então vamos adiante. Aqui. Sendo R1 e R2 os raios e D a distância entre os centros, determine. Letra A. Letra A eu tenho R1 mais R2 é igual a 7, né? 5 e 2, 7. R1 menos R2, 5 menos 2, 3. E a distância é 10. Então a distância é maior que a soma. A distância é maior que a soma. Se a distância é maior que a soma, eu tenho exterior. Vamos lá. Distância maior que R1 mais R2. Exterior. Letra B. R1 mais R2 da letra B é 10.
7, 3, 10. E a distância é 4. A distância na letra B e R1 menos R2 é 4. A distância é igual à diferença, né? Se a distância é igual à diferença, tangente interna. Tangente interna. Letra C. A letra C, eu tenho R1 e R2, a soma é 5 e 5, 10. A diferença é 0. Aqui é menos, aqui é mais, né? A distância é 8. A distância é 8. Letra C. Então, a distância é 8, menor que 10. Então, menor que a soma. A distância é menor que a soma. Se a distância é menor que a soma, a distância é menor que a soma, não. Aí eu tenho, e é maior que a diferença. Não, eu estou olhando errado, a distância é 0. Letra C, a distância é 8. Não, aqui é a diferença. Então é secante. Aqui é D de diferença e aqui é D de distância. Letra D. Letra D é, vou botar assim que eu estou me atrapalhando. R1 mais R2 na letra D é 3 e 4, 7. R1 menos R2, 4 menos 3, 1. E a distância é 7. No letra D, a distância é maior, a distância é igual à soma. 7, 7. Distância igual à soma. Distância igual à soma. Se a distância é igual à soma, tangente externa. Letra D, depois da letra D falta o R e o F, né? Letra E, a soma. R1 mais R2, letra E vai ser 3 e 10, 13. Aqui, ó. R1 é 3, R2 é 10. E a distância é 7. Então a soma é 10 e a diferença é 7. E a distância é 4. E a distância é 4, vamos lá. Então aqui eu tenho que, letra E, que a distância é menor que a diferença. Então é interior só. E letra F eu tenho R1 é 2, R2 é 2. Então R1 mais R2 é 2 mais 2, 4. A diferença é nula, 0. E a distância é 2. A distância é 2. Letra F. Então a distância é menor que a soma e maior que a diferença. Secante. Secante. Menor que a soma e maior que a diferença. Vamos adiante. Agora vamos falar de segmentos tangentes. Eu tenho aqui, ó, uma circunferência, o ponto de tangência aqui que é o raio, né? Aqui, ó, outro ponto de tangência que é o raio. Então, a medida, o segmento PB é tangente, toca em um ponto só. Todo segmento que toca em um ponto só é tangente. E PA é tangente. Bom, fazendo isso aqui, ó, eu chego à conclusão que esse triângulo aqui, PBO, é congruente ao PAO. Esse lado aqui é comum aos dois triângulos. Então, esse lado é igual aos dois, é comum aos dois. Esse lado é igual a esse, que é o raio. Logo, eu concluo que PB é igual a PA. Por que PB é igual a PA? Porque PO é comum aos dois. Logo, o triângulo tem um lado igual para os dois.
Esse BO é igual ao A porque é raio, então PA é igual a PB, tangente à circunferência nos pontos A e B. Aí eu venho para a parte prática da coisa. A parte prática. Eu sei que aqui, ó, PB é tangente a PA, logo são iguais. Então só é x igual a 15, ó. Toda vez eu vi que é tangente, segmentos tangente, as circunferências são iguais. Então aqui eu tenho, ó, LM é igual a LN. Quem é LM? X sobre 3 mais 7 é igual a 5. Aí eu vou resolver. X sobre 3 é igual a 5 menos 7. X sobre 3 é igual a menos 2. X é igual a menos 2 vezes 3, que dá menos 6. Eu sei aqui, ó, TR é tangente, então é igual a TS, que é tangente. Então 3x menos 5 é igual a 2x mais 10. Resolvendo, passa para cá, 3x menos 2x. Passo menos 5 para lá. X igual a 10 mais 5, 15. Na unidade que estiver. Não deu unidade. Eu posso escrever o A, unidade, ou o M, unidade de medida. Então, 15 tá bom. Segundo. O segundo está aqui. Determine x nos casos abaixo, sabendo que os segmentos são tangentes. Aqui, ó. Então, PA é tangente, PB é tangente. Então, a medida de PA é igual à medida de PB. Não tem conta para fazer, x igual a 12. Mesma coisa. RT é igual a RS. Se são iguais, eu pego a medida de RT, 3x menos 2, boto igual a 10. Passa para lá o menos 2, fica 10 mais 2. 3x igual a 12. 12 dividido por 3 dá 4. C. AC é igual a AB. AC igual a AB. A medida de AC igual a medida de AB. Bom, tem um MMC aqui para fazer, de 2 e 3, que é 6, né? 6 dividido por 2 dá 3, então fica 3x. 6 por 1 dá 6 vezes 7, 42. 6 por 3 dá 2, 2x. 6 por 1 dá 6 vezes 4, 24. Aí o denominador some, eu fico 3x menos 2x igual a 24, menos 42 fica mais 42. Então x é igual a 66. Vamos para o outro, próximo. Tá? Determine x nos casos. Aqui é tangente, aqui é tangente, aqui é tangente. A medida do ponto de tangência até aqui, ó, até o vértice, ó, é 7, que é igual à medida daqui até aqui, que é x. Então, x igual a 7. Então, x aqui é tudo, né? Então, vou chamar esse pedacinho aqui de A, esse pedacinho aqui de B, certo? Então, A que é igual a 7. A medida 7 é igual a essa medida até aqui, ó. Então, agora daqui para aqui é igual a medida daqui para aqui. Então, aqui é 6, aqui é 6. B igual a 6. A é essa medida, é 7. Essa medida aqui é a de cá, 6. X é tudo, então x é a soma. X é 7 mais 6, x é 13. Vamos de novo, recapitulando. Ó, essa medida daqui para aqui é a mesma daqui para aqui. Ele está dizendo que 5 é tudo. Então eu vou chamar esse pedacinho aqui de A. Aqui, ó, essa medida aqui é x, aqui é x. X é daqui para aqui. Então tudo é 5. Então, esse pedaço é 3. A é 3. Né? A é esse daqui. A igual a 3. E esse todo, que é o A mais o X, é 5. Então, substituindo o A por 3,
3 mais x igual a 5. X é igual a 5 menos 3. X igual a 2. Daqui. Vamos recapitulando. Ó, isso tudo é x. Esse pedacinho aqui é 5, né? 5, que é até aqui. 5. Esse pedacinho aqui é 3. Então x é 3 mais 5. X é 8. Eu botei um espaço curto. Mas vamos ver o que é que a gente faz. Aqui, ó. Esse pedacinho é 5. 5. Esse pedacinho é 4. E daqui para aqui é igual a daqui para aqui. A mesma coisa. Daqui para aqui é igual a daqui para aqui. É do ponto de tangência ao vértice. É igual do ponto de tangência ao vértice da outra. Então aqui, ó. Do ponto de tangência ao vértice é 4. Então, do ponto de tangência ao vértice é 4. Então, é 4 com 5. Então, x é 4 mais 5. X é 9. Então, vamos lá. Aqui, ó. Do vértice ao ponto é 5. Então, do vértice até esse ponto é 5. Então, se tudo aqui é 8, esse pedaço é 5. Ó. Esse pedaço é 5. Então, o de cá é o que falta para 8. 3. Aqui é 3. Aqui é 5. Então, esse pedaço daqui do ponto de tangência para o vértice é o mesmo do x. Então, x é igual a 3. Então, vamos de novo. Aqui, ó. Do ponto de tangência para o vértice é 7. Então, do ponto de tangência para o vértice é 7. Então, aqui é 7. Esse pedaço, ó, daqui para aqui. Aqui, ó, do ponto do vértice ao ponto de tangência é 5. Do vértice ao ponto de tangência é 5. Então, esse pedaço aqui é 5. Então, daqui para aqui é 5. Daqui para aqui é 7. 5 mais 7. X é 5 mais 7. X é igual a 12. Aqui eu tenho um triângulo circunscrito a uma circunferência, quer dizer, circunscrito é fora. Então, calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que R, S e T são pontos de tangência dos lados da circunferência inscrita. A circunferência é inscrita, ela está dentro. O triângulo é circunscrito, ele está fora. Então, aqui, daqui para aqui é 7. Aqui é 7, né? Daqui é 5. Daqui para aqui é 5. Aqui é 5. Daqui para aqui é 6. Aqui é 6. Então, esse lado aqui ó, é 5 e 6, 11. Perímetro é a soma dos lados. Então, BC é 11. Né? Eu tenho que AB ou BA é 7 mais 5, 12. E AC ou CA é 7 mais 6, 13. Perímetro é só somar. 13, 25, 36. Perímetro é 36. O outro. Se P, o ponto de tangência da circunferência escrita no triângulo ABC, com o lado AB. Se AB é 14, tudo é 14. BC é 12, tudo é 12. AC é 10. Calcule AP. Então, eu não sei esse pedaço, vou chamar de A. Eu não sei esse pedacinho aqui é X, né? Esse aqui eu não sei, vou chamar de B, né? Que é o mesmo daqui, B. Aqui é X. Ó, aqui é X, aqui é X. Aqui é B, aqui é B. Aqui é A, aqui é A. Então, olhando para a figura, eu sei que A mais X é igual a 14, né? 14. Aí eu sei que esse daqui para aqui é A. Daqui para aqui é B. Então, A mais B é 12.
Aqui olhando para o lado de cá, aqui é x, aqui é b. X mais b é 10. Aí eu tenho um sistema com 3 letras. Então o que é que eu faço? Eu só posso fazer por substituição. Na última, por exemplo, eu acho o valor de b. B aqui é 10 menos x, né? Substituo na de cá. No lugar do b, eu boto 10 menos x. Então vai ficar a mais 10 menos x igual a 12. Daí eu chego que a menos x é igual a 10 menos 12, 2. Eu achei que a menos x é 2. Agora eu pego essa daqui e faço com a primeira, ó. A menos x igual a 2 e a mais x é 14. Aí eu resolvo aqui por adição. 2a, 14 com 2, 16. A igual a 8. Achei o a. Agora eu vou voltar. A menos x é 2, né? Então, a menos x é 2 e a é 8. 8 menos x é 2. Menos x é 2 menos 8. X igual a 6. Já achei o a, já achei o x. Falta o b. B igual a 10 menos x aqui, ó. 10 menos x. Quanto é x? 6. B é igual a 4. Calcular AP. AP é x, eu só queria o x. Ó. AP é x, ó. 6. Eu só queria isso, eu achei tudo. Vamos. Na figura ao lado, sabendo que a circunferência está escrita no triângulo, determine x. Mesma coisa do anterior. Eu tenho que aqui é x, esse pedaço é x. Aqui eu não sei, eu boto a, que aqui vai ser a também. Aqui eu não sei, eu boto b, que aqui vai ser b também. E aí eu tenho a mais x é 8. X mais b é 7 e a mais b é 6. Eu vou achar o valor de b na última para ficar igual ao outro, né? B na última aqui é 6 menos a. Substituo na do meio, no lugar do b, então vai ficar x mais 6 menos a igual a 7. X menos a é igual a 7 menos 6. Esse valor que eu achei, eu boto junto com a primeira. A primeira é a mais x igual a 8. A segunda é x menos a igual a 1. O menos a e o mais a vai cortar. Fica x e x. 2x, 8 e 1. 9, né? X igual a 9 sobre 2. Ou 4,5, como quiser. Determine x. Não precisa nem continuar. Determine x, já achei. Eu posso achar a e b depois, mas eu só pedi o x. Agora, vamos ver, vamos seguir aqui mais esse. Se um quadrilátero é circunscrito à circunferência, a soma dos lados opostos são iguais. E se a soma dos lados opostos são iguais, o quadrilátero é circunscrito à circunferência. Eu tenho aqui quadriláteros circunscrito, quadrilátero fora da circunferência. Significa que os lados opostos são iguais. A soma dos lados opostos são iguais. Então 12 mais x é igual a 8 mais 15. Então eu tenho aqui 12 mais x, 8 mais 15, 23. 23 menos 12, x é igual a 11. Que é a mesma coisa, ó. 8 mais 8 é x mais x. X mais x é 8 mais 8. X igual a 8. É um losango, no caso. X mais x, 2x, 20 mais 12, 32. X mais x, 2x, 12 mais 20, 32. 32 dividido por 2 dá 16. Aqui a mesma coisa, ó.
esse lado mais esse é igual a esse mais esse. Então eu tenho 2x menos 5 mais 9 é igual a 8 mais x mais 3, né? Então, 2x menos 5 mais 9 dá 4, né? Igual a 8 mais 3, 11, x mais 11. 2x menos x dá x. 11 menos o 4 aqui está mais 4, vem para cá menos 4. 11 menos 4. X igual a 7. Que é a mesma coisa, né? 2x menos 6 mais x3 mais 7 é igual a 10 mais 12, 22. Então, vou ter que tirar o MMC, né? Que é 3. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 22, 66. Então, 6x com 1x, 7x, igual 66. Aqui tem 18, menos 18 mais 21, 3, né? Fica menos 3. 7x igual a 63. 63 por 7 dá 9. Esse lado mais esse é igual a esse mais esse. 3x mais 2x, 5x, é igual a 3x mais 1 mais x mais 1. Então 5x é igual a 4x mais 2. Passo 4x para cá. 5x menos 4x é igual a x, que é igual a 2. Um quadrilátero ABCD vou fazer aqui para raciocinar, né? ABCD. AB é 4, BC é 3, CD é 6 e AD é 5. Circunscritivo quer dizer que ele está circunscrito à circunferência. Verificar se é. Então, 4 mais 6 tem que ser igual a 5 mais 3. 10 é diferente de 8. Não é circunscrito. Por quê? Porque a soma dos lados opostos não são iguais. Um trapézio isósceles. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Um trapézio isósceles, esse lado igual a esse. Um trapézio isósceles está circunscrito à sua circunferência. Suas bases medem 10, essa pequenininha, e 36. Quanto mede cada um dos outros lados? É isósceles, esses dois lados são iguais. Então, x mais x. Então, um trapézio isósceles está circunscrito a uma circunferência. As bases medem 10 e 36. Então, a base menor é 10, a base maior é 36. Se o trapézio é isósceles, os lados oblíquos são iguais. Os lados que não são paralelos. Então, x mais x, 2x. 10 mais 36, 46. 46 por 2 dá 23. Cada lado igual mede 23. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula.